Irmão, eu sou sensível ao Espírito Santo de Deus. Pastor Israel, eu sou sensível à voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus falou para mim, é o meu servo. E ele está aqui. Amém? Vamos receber uma salva de palmas mais uma vez. Deus no vosso coração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. É uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez aqui nesta noite, para juntos adorarmos o precioso nome de Jesus, que está sobre todos os nomes. O nome de Jesus é inigualável. O nome de Jesus é imutável. O nome de Jesus é o único nome que deve ser adorado nos céus e na terra. E a Ele nós já adoramos nesta noite, a Ele nós já exaltamos, a Ele nós já tributamos parte da glória que lhe é devida. E quando eu digo que nós já tributamos a Ele parte da glória que lhe é devida, é porque Jesus, Ele merece muito mais do que aquilo que nós já oferecemos a Ele nesta noite. Amém? Queridos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, o pastor já havia me dado essa autorização. Eu havia programado hoje de trazer para os irmãos um novo material. Eu terminei esta semana um livro voltado especificamente para obreiros, para o seminário que eu vou estar realizando, uma escola bíblica, no mês de novembro, para alguns obreiros, cerca de 400 obreiros. Mas eu tive um probleminha lá na editora e não conseguiram me liberar este livro esta semana. Então é uma pena, não pude trazê-lo para os irmãos. Mas eu trouxe novamente, alguns já conhecem, outros não conhecem ainda, o mesmo material que eu trouxe quando estive aqui da outra vez. Um que trata sobre o divórcio, como eu já falei sobre esse material aos irmãos, não vou me prolongar. Um que trata sobre o divórcio, um outro que trata sobre liderança, que inclusive o pastor Arnaldo o adquiriu, onde eu trato algumas coisas relacionadas à liderança, e um outro onde eu falo sobre o crescimento da Igreja de Jesus. Depois, se os irmãos quiserem adquirir esse material, estejam à vontade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias para lermos a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao Pai, ao Filho, ao Senhor Espírito Santo, por estar com os irmãos aqui nesta noite. Também quero agradecer muitíssimo ao pastor Arnaldo pelo convite que o pastor a mim me fez. Muito obrigado, pastor Arnaldo. Que Deus abençoe o senhor grandiosamente. Que o Senhor lhe conceda um ministério cada vez mais profundo, mais frutífero do que o que Deus já tem lhe dado nesses 40 anos. Que Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós iremos ler 2 versículos, o versículo de número 22 e o versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Os irmãos encontraram? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Diga comigo: Cristo é o cabeça da igreja. Repita: Cristo é o cabeça da igreja. Vamos falar com aquele que é o cabeça da igreja. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite na tua presença. Estamos aqui diante de ti, já louvamos, já exaltamos e já glorificamos o teu precioso nome por meio dos nossos louvores.
E agora nós iremos meditar na tua preciosa e bendita palavra. Pedimos-te, Senhor, continue falando conosco e glorifica o teu nome, pois tu és o cabeça da igreja. Tu és aquele que está acima de tudo e de todos. Amém e amém. Podes assentar. Meus irmãos, nós estamos reunidos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para agradecermos a Deus por esses 42 anos de existência da Igreja do Senhor aqui nesta localidade. Mas também agradecer a Deus pelos 40 anos de vida ministerial que o Senhor tem concedido ao pastor Arnaldo. Com toda certeza, meus irmãos, neste período de história de 42 anos, muitas coisas aconteceram aqui neste lugar. Eu acredito que muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus. Quantos de vocês que aqui estão nesta noite, que tiveram a oportunidade de, por intermédio desse trabalho, ter um encontro pessoal com a pessoa bendita de Jesus? Muitas pessoas foram curadas neste lugar, às vezes de enfermidades que a medicina já julgava impossível de que você talvez, ou outras pessoas que por aqui já passaram, alcançassem a cura. Mas o poder do nome de Jesus, através das orações da igreja, fez com que muitas pessoas saíssem curadas deste lugar. Quantas pessoas aqui neste lugar não foram libertas de espíritos malignos que as atormentava, que lhes roubava a paz? Mas através do poder do nome de Jesus e das orações da igreja, essas pessoas foram libertas. Quantos aqui nesta casa foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, receberam dons espirituais da parte do Senhor? Então nós podemos dizer que nesses 42 anos de história, o Senhor operou grandes maravilhas neste lugar. Mas nós também não podemos negar que nesses 42 anos de história da obra de Deus aqui nesta localidade, existiram muitas oposições das trevas para que a obra parasse, para que a obra não prosseguisse, e como consequência, vidas não fossem agraciadas pelo Senhor, e o nome do Senhor também não fosse glorificado. Alguns obstáculos que certamente surgiram, exigiram dos irmãos mais oração, mais jejum, mais empenho, mais dedicação, para enfrentarem as lutas e tribulações que surgiram, mas os irmãos venceram. Mas há uma coisa que nós não podemos negar em hipótese alguma, meus irmãos, e jamais devemos nos esquecer, que as bênçãos que foram recebidas pelos irmãos aqui nessa localidade, que os obstáculos que foram ultrapassados por vocês, sem dúvida alguma, é resultado de Jesus Cristo estar sendo o cabeça da igreja nesses 42 anos de história. Se Cristo não fosse o cabeça da igreja, se Cristo não estivesse à frente da igreja, se Cristo não estivesse orientando a igreja, se Cristo não tivesse a primazia na vida da igreja, com toda a certeza a obra já havia parado. Mas por Cristo estar sempre no domínio, está sempre à frente, está sempre orientando, está sempre estabelecendo as determinações necessárias para que a sua igreja possa caminhar, é que esta igreja está em pé, é que esta igreja está caminhando, e não apenas nesta localidade, mas em todos os cantos da terra. A igreja caminha, a igreja prospera, a igreja avança, não obstante os
os obstáculos, porque Cristo está à frente, porque Cristo está guiando, porque Cristo está orientando diariamente a vida da sua igreja, por intermédio daqueles que Ele levantou, por intermédio daqueles que Ele escolheu, por intermédio daqueles que Ele estabeleceu, para serem os líderes da sua igreja sobre a face desta terra. Mas antes de nós falarmos desse domínio de Cristo como cabeça da igreja, que é algo indispensável, é uma verdade indispensável e necessária, eu gostaria de nesta noite refletir com os irmãos sobre uma outra questão que está inteiramente ligada ao que nós iremos dizer nesta noite. Muito embora nós saibamos que Cristo é a cabeça da igreja, durante esse período de caminhada da igreja, eu não digo propriamente essa igreja aqui, mas a igreja universal de Cristo sobre a terra, durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, durante a sua peregrinação, a igreja tem enfrentado muitas lutas. A vida da verdadeira igreja de Cristo não tem sido fácil. E todas as vezes que a igreja ela se posiciona contra o poderio das trevas, mais as trevas levanta-se contra a vida da igreja. O diabo sabe qual é a origem da igreja. Ele sabe que a igreja, ela não nasceu no coração dos homens. É por isso que a igreja caminha, porque a igreja, ela não é obra de homens. A igreja, ela é obra de Deus. Por isso que lá nos dias apostólicos, Gamaliel, ele levanta-se entre aqueles que haviam levantado-se contra a igreja, e Gamaliel diz a eles o seguinte: olha, se esta obra contra a qual vocês estão se levantando, se ela é de homens, certamente ela logo vai desaparecer. Mas se esta obra ela é de Deus, não adianta levantar-se contra ela. Até parece que Gamaliel, ele conhecia o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 16, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja não se prevalece, meus irmãos. Mesmo que levante-se o inferno inteiro contra a igreja não para. Porque o diabo sabe que essa igreja tem uma origem. O diabo, ele sabe que esta igreja, ela está ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, ele também sabe da importância espiritual da igreja entre os homens. Porque a igreja, ela não foi colocada por Deus sobre a terra para disseminar uma nova visão religiosa. É por isso, inclusive, quando eu estive aqui com os irmãos, na outra vez em que aqui estive, eu disse a vocês o seguinte, que eu não considero a igreja de Cristo como sendo mais uma modalidade religiosa sobre a terra. Porque religião não transforma, religião não liberta, religião não produz no coração dos homens aquilo que somente a mensagem pregada pela igreja de Cristo pode produzir. Então, o diabo sabe da importância espiritual da igreja, mas ele também sabe da importância histórica da igreja sobre a terra. Meus irmãos, em todas as localidades aonde a igreja de Cristo colocou a bandeira do Evangelho, guiada pela pessoa do Espírito Santo, a igreja, ela foi um agente transformador da sociedade.
Por isso que quando a igreja ela chega levando de fato a genuína mensagem do Evangelho, a sociedade é transformada, a sociedade é mudada, os corações são alcançados pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. O diabo, ele sempre tentou destruir a igreja. E ele sempre tentou destruir a igreja, pelo menos de duas formas diferentes. Primeiro, ele moveu e tem movido perseguições contra a igreja de Cristo. Por exemplo, neste momento em que nós aqui estamos nesta noite, adorando ao precioso nome de Jesus, em algum lugar da terra, alguns dos nossos irmãos na fé estão sendo desafiados em relação à sua fé em Cristo. Só que o diabo, ele sempre percebeu que quanto mais ele persegue a igreja, mais a igreja cresce. Dizia Policarpo, um grande servo de Deus, que o sangue dos mártires que eram mortos nas arenas, nos coliseus romanos, eram como semente. Quanto mais perseguia, quanto mais matava-se servos de Deus, mais a igreja crescia. Então o diabo, ele sabe que não adianta perseguir a igreja, porque a perseguição contra a igreja a incentiva a orar, a buscar a face do Senhor. Mas há uma outra arma usada pelo diabo contra a igreja, que são aquelas lutas internas pelas quais a igreja ela passa. Eu entendo, meus irmãos, que as situações internas são piores do que as externas. Que as situações externas são piores, internas são piores que as situações externas. Todavia, as crises internas, ao longo dos séculos da igreja, lhe têm causado muitos prejuízos. Todas as vezes que o diabo ele consegue colocar sementes de divisão, de facção, de disputas dentro da igreja, enfraquece a igreja. Olhe para cá, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus, ele disse que uma casa dividida contra si mesma, ela não pode subsistir, ela não pode permanecer em pé. Então o que é que o diabo ele tem entendido? Que quando ele consegue semear no meio da igreja alguma semente que gere qualquer espécie de divisão, qualquer espécie de facção, qualquer espécie de disputas pessoais entre os servos de Deus, ele consegue naturalmente enfraquecer a igreja. Ele não consegue parar a igreja, mas ele consegue enfraquecer a igreja do Senhor. E eu gostaria de nesta noite me referir ou tratar sobre uma das piores crises pelos quais a igreja tem passado, que é a insistência. Preste muita atenção. Eu até agora estava fazendo uma rápida introdução para que você entendesse. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Uma das piores armas que o diabo tem usado é a insistente tentativa de alguns homens de desejarem tornarem-se a cabeça da igreja. Todas as vezes que os homens fizeram isso, só causaram prejuízos à igreja de Cristo. Irmãos, os homens na igreja, eles são colocados apenas para serem instrumentos nas mãos de Deus, para guiarem a igreja do Senhor. É interessante observar que no capítulo de número 5 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele traz uma séria advertência aos líderes da igreja daquela época,
que serve naturalmente para nós que lideramos a igreja nos dias atuais. Pedro disse que eles tivessem cuidado, para que eles não se posicionassem como se tivessem qualquer espécie de domínio sobre a herança de Deus. Porque todas as vezes em que os homens eles querem assumir o lugar de Cristo na igreja, fatalmente haverá prejuízos. E isso está comprovado pela história. Meus irmãos, se nós fizermos um levantamento da situação em que encontra-se hoje a Igreja de Cristo na Europa, nós iremos nos entristecer. Por que isso aconteceu? Porque lá no continente europeu tentaram tirar ou colocar a cabeça da igreja de lado e conseguiram, por falta de discernimento espiritual, introduzir na vida da igreja europeia a teologia liberal. E por causa disso, hoje na Europa, muitos templos evangélicos estão sendo vendidos e transformados em casas comerciais. Pasmem os irmãos com o que eu vou dizer a vocês agora. Em razão dos homens ter tirado Cristo como cabeça e tentado estabelecer o domínio sobre a vida da igreja, hoje na Europa, muitos templos cristãos transformaram-se em lugares de prostituição. Eu estava conversando com um amigo meu que hoje trabalha na Europa, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso a vocês. Fiquem tranquilos. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha como missionário na Alemanha, e ele estava me dizendo que na Alemanha existem aproximadamente 2.200 cidades. E dessas 2.200 cidades que existem na Alemanha, apenas 200 delas têm uma igreja cristã lá testemunhando do amor de Cristo. Nos Estados Unidos, igrejas estão sendo fechadas. Recentemente, um pastor brasileiro conhecido de todos nós, eu não vou dizer o nome dele, eu ouvi ele dizendo que ele esteve nos Estados Unidos e ofereceram a ele 60 igrejas que estão fechadas, que estão com as portas lacradas, e não tem quem pastoreie essas igrejas. Eu estava lendo na semana passada que no mundo anualmente 7.000 igrejas são fechadas. E o que dizer do Brasil? Nós olhamos hoje para o cenário evangélico brasileiro e ficamos assustados. Assustados porque a teologia da prosperidade hoje é o que domina. As pessoas não querem mais vir às igrejas cristãs para ouvirem que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo leva para o céu. Hoje, o que as pessoas querem ouvir é o que é que Cristo pode me oferecer em relação a bens terrenos. Isso está destruindo a igreja. Isso nada mais é do que uma tentativa de tirar Cristo como cabeça da igreja. E o que dizer do evangelho do misticismo, onde a rosa, o sabonete e o óleo e o galho de arruda e o martelinho e o lenço da bênção tem mais poder para alguns do que o sangue do cordeiro que nós cantamos nesta noite. E nós, como igreja, nós não podemos aceitar nenhuma destas coisas, porque isto está destruindo a fé do povo, levando o povo a deixar de crer em Cristo para crer no evangelho místico, esse evangelho mundializado, onde existe muita histeria, shows e pouca palavra
palavra de Deus que conduz o povo à santidade. Precisamos, meus irmãos, de pedir a Cristo que nos faça entender qual é a natureza da verdadeira igreja. Porque a natureza da verdadeira igreja não é aquela que são estabelecidas pelos homens, mas a natureza da verdadeira igreja é aquela que Cristo estabeleceu na sua palavra. E por que é que os homens fazem isso? Por que é que os homens não querem mais Cristo como cabeça? Porque estão perdidos em sua visão espiritual, porque perderam o temor de Deus, porque estão em busca das glórias pessoais. Queridos, a igreja não é um ambiente para promover seres humanos. Não. A igreja não é um ambiente para que através dela alguém possa ganhar projeção social. Não. A igreja é um lugar que foi estabelecido para que naquele lugar, para que naquela localidade, o nome de Jesus venha a ser glorificado e o corpo de Cristo edificado. Nós precisamos de tomar cuidado para que nós não passemos a olhar para a igreja de Cristo como olha-se para qualquer outra instituição existente sobre a terra. Não existe nenhuma instituição, não existe absolutamente nada que possa ser edificado ou criado pelos homens que se compare à igreja do Senhor Jesus. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu disse no início da mensagem que nesses 42 anos em que vocês aqui estão, vocês têm provado bênçãos espirituais de Deus. Vocês têm tirado da fonte cristalina, da fonte pura, que é a pessoa do Senhor Jesus, as mais ricas bênçãos que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Mas é preciso que nós entendamos claramente que se nós quisermos continuar a desfrutar disso, precisamos de que Cristo continue sendo o cabeça da igreja. E por que Cristo, Ele tem que ser o cabeça da igreja? Em primeiro lugar, Efésios 1:22 diz que a igreja é dele. Esse é o primeiro motivo. A igreja é do Senhor. A igreja não pertence a homens. E por que é que a igreja é do Senhor? E por que é que a igreja não é de homens? Porque Atos 20:28 diz que Ele comprou esta igreja com seu sangue precioso que foi vertido lá na cruz. Você, igreja, você não custou preço estabelecido por seres humanos. Você é igreja porque você custou preço do sangue do Cordeiro de Deus. A igreja é dele. Por isso que ele não aceita que ninguém mexa nesse jardim. Sabe o que me causa admiração? São alguns homens que às vezes imaginam que podem fazer com a igreja o que eles quiserem e Deus fará vista grossa para isso. Não! Todas as vezes que alguém tentar assumir a primazia, todas as vezes que alguém sentir-se dono da igreja, Deus o tira de cena. Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou lhe dizer.
Raramente isso acontece comigo quando eu estou pregando, porque eu não vou brincar. Escute o que eu vou lhe dizer. A volta de Jesus está aí. Mas não é isso. Isso aí você já sabe. Mas não se espantem se de repente Deus começar a tirar algumas lideranças de cena. Porque a igreja é dele. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é nossa. A igreja pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levante a sua mão e adore a Ele nesta noite. A igreja é dele. Em segundo lugar, Cristo, Ele tem que ser o cabeça da igreja. Porque só Cristo preenche a igreja. Efésios 1 e 23 diz que Ele preenche a igreja. Então, ou seja, a igreja sem Cristo, ela perde o seu brilho. Irmãos, uma comunidade cristã onde Cristo não seja a cabeça, ela começa a perder o brilho. Nós encontramos algumas comunidades cristãs pelo mundo afora que elas deveriam fechar as suas portas, porque elas não estão fazendo nenhuma diferença. E sabe por que elas não estão fazendo nenhuma diferença? Porque Cristo não está no meio delas. O que foi que ele disse, pastor Vladimir? Vladimir, é isso, né? A uma das igrejas, lá no livro do Apocalipse, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe a quem que Jesus estava dizendo isso, pastor Wilson? Jesus estava dizendo isso a uma igreja que já havia o colocado para o lado de fora. Mas aqui nesta igreja, Jesus não está no lado de fora, Jesus está no centro. Sabe quando é que a igreja coloca o cabeça para fora? Quando a tolerância ao pecado. Cristo não vai reinar numa igreja onde o pecado domina. Cristo vai reinar numa igreja onde a adoração, onde a santidade é o seu nome que está acima de todos os nomes. É Cristo que enche a igreja. É Cristo que nos preenche. É Cristo que faz com que ser igreja vala a pena. Tem gente que às vezes acha, não, esses crentes de quinta categoria, desculpa, mas eu tenho que dizer, mas crente verdadeiro. É por isso que muita gente no mundo não entende e olha para os crentes verdadeiros e diz: rapaz, eu não consigo entender por que é que você gosta tanto de igreja. Eu gosto tanto de igreja porque Cristo está na igreja, porque Cristo vive na igreja, porque Cristo caminha na igreja, porque Cristo preenche a igreja. Terceiro lugar, Ele tem que ser o cabeça da igreja, porque só Ele faz a igreja crescer. Uma igreja que está ligada a Cristo, de acordo com o que está escrito em Efésios 4:15, é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança, é uma igreja que não para. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela vive na dependência de Jesus. João 15:5, Jesus, ele disse que sem mim nada podereis fazer. Irmãos, a igreja, ela só cresce quando ela depende daquele que é o cabeça. Eu não sei quem foi que inventou que a igreja precisa dos poderes políticos para subsistir. Tem gente que diz: se não tiver ninguém lá. Que isso, irmão?
diminuindo Jesus, Você está diminuindo Jesus? Meu irmão, com homens no poder político ou não, ninguém pode ir contra a igreja de Cristo. Jesus não disse assim: sem o vereador, nada vocês podem fazer. Não, é sem mim. Sem o deputado, vocês nada podem fazer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: é sem mim, porque eu sou o cabeça da igreja. Eu estou à frente da igreja. Pergunta aos senhores: no primeiro século, havia alguém influente lá no governo romano lutando pela igreja? Não. Mas a Bíblia diz que a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia, porque Cristo estava à frente, porque os homens que lideravam a igreja eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Os homens que lideravam a igreja eram homens guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Até mesmo Pedro, um simples pescador oriundo da Galileia, quando levanta-se para ministrar, para pregar a palavra, a Bíblia diz que na primeira pregação do servo de Deus, quase 3.000 almas renderam-se aos pés do Senhor Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Pedro, ele não tinha nas mãos poderes políticos, mas Pedro tinha o cabeça como Senhor da sua vida. Aliás, quando a igreja se misturou aos poderes políticos do terceiro século, quando Constantino determinou que o cristianismo seria a religião oficial do império, a igreja entrou em decadência. A igreja entrou em decadência, porque Cristo deixou de ser a cabeça. O imperador aqui começou a governar. Nós não podemos deixar isso acontecer, meus irmãos. Cristo tem que continuar à frente para que a igreja possa continuar crescendo. Sem Cristo a igreja é xoxa. Sem Cristo a igreja é xoxa. Sem Cristo os frutos produzidos pela igreja são murchos. Sem Cristo a igreja não produz impacto na sociedade. Porque é que a mensagem de Filipe, o diácono, quando desce a Samaria, produz impacto na cidade de Samaria? Porque Filipe estava guiado pela cabeça, que é Jesus de Nazaré. Em quarto lugar, Cristo é o cabeça da igreja, porque ele mesmo é o salvador do corpo. Esse corpo aqui é de Cristo. Cada um de vocês que estão aqui nesta noite são propriedades do Senhor. Efésios 5:23 diz que Ele é o salvador do corpo. E sendo Ele o salvador do corpo, é Ele que produz as diretrizes para a vida deste corpo por meio da pessoa do Senhor Espírito Santo. Irmãos, Jesus em João 16, Ele disse: eu vou embora, mas eu vou enviar um Consolador para que esteja convosco. E Cristo enviou. Cristo enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. Agora, o que é interessante observar é que a igreja do período apostólico era uma igreja que vivia sintonizada com a pessoa do Espírito Santo. Faz-me lembrar que lá em Atos capítulo de número 15, a igreja ela passou por uma crise. Nós temos duas crises registradas no livro de Atos relacionado à igreja. Em Atos capítulo de número 6, a igreja enfrentou uma dificuldade em relação a questões administrativas. Em Atos capítulo de número 15, a igreja enfrentou uma dificuldade relacionada a questões doutrinárias. Agora, o que me chama a atenção é que quando eles enfrentaram o problema em Atos capítulo de número 15, eles não fizeram uma cúpula humana. Eu vou dizer o que o Espírito Santo coloca aqui dentro.
Às vezes quando surge alguma coisa na igreja, chamamos os mais sábios, os mais inteligentes, os mais intelectuais, e esquecemos de convidar o Espírito Santo para resolver os problemas da igreja. Não há ninguém melhor do que o Espírito Santo para resolver as questões relacionadas à igreja, meus amados irmãos. Por isso, em Atos capítulo 15, versículo de número 20, ele diz o seguinte: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tínhamos uma visão, mas o Espírito Santo fez com que nós compreendêssemos a sua visão. Todas as vezes que nós colocamos o Espírito Santo para coordenar, para dirigir a igreja no seu dia a dia, a igreja ela caminha, a igreja ela não para, porque Cristo ele vai conservando o corpo. Eu quero dar um conselho aos meus colegas pastores que estão aqui nesta noite. Eu não sei há quanto tempo que você está pastoreando aquela igreja, aonde você está, onde o pastor, teu líder, lhe enviou para lá. Mas tem colegas aqui que estão enfrentando possivelmente alguma dificuldade lá na igreja. Faça o seguinte: dobre o seu joelho e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu devo fazer em relação à igreja? Porque eu tenho convicção absoluta que ninguém entende melhor de igreja do que a tua pessoa, o Espírito Santo. Não há ninguém que entenda melhor os mecanismos e questões relacionadas à igreja do que o Espírito Santo. E em último lugar, Cristo tem que ser a cabeça da igreja, porque a primazia é dele. Colossenses 1:18. Irmãos, o lugar de destaque na igreja é de Jesus. Tem umas estrelinhas aí que estão querendo brilhar mais do que a estrela da manhã. Não tem? Tem umas estrelinhas aí que querem brilhar mais do que o sol da justiça. Colossenses 1:18 diz que a primazia é dele. O lugar central é dele. O louvor é só para ele. A adoração é só dele. Tudo é para ele, meus amados irmãos. Um dia eu fui num culto. Foi no ano passado, foi pertinho aí. Aí eu cheguei lá, jogaram um tapetão vermelho lá. Começaram a endeusar um homem. Porque eu peguei minha Bíblia e disse: estou me retirando, porque eu não vim aqui para adorar homens, eu vim aqui para adorar ele. Adore só para ele, meus irmãos. Eu achei tão lindo, o pastor Arnaldo está completando 40 anos de ministério. Mas eu não vi ninguém aqui adorando o pastor Arnaldo. E ele também não aceitaria, porque ele é homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque esta igreja entende que Cristo é quem tem que estar no centro de todas as coisas. É ele, irmãos. Cristo, o cabeça da igreja. E finalizando nesta noite, você é igreja? 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 Vocês que estão na galeria são igreja? Cristo é o cabeça da vida de vocês. Enquanto Cristo for a cabeça, nada segura a marcha da igreja. Deus abençoe. Aleluia. Amém, meus amigos? O irmão vai fazer a oração final. Um minuto. O coral
Alguém veio até, eu mesmo também, me pergunto. E alguém veio até, o coral cantou bem, irmão? Houve falha no coral? Você viu alguma falha? Viu? Deus abençoe esse coral, viu? Escolha, Deus abençoe. Mais uma vez, quero agradecer em nome de Jesus. Os irmãos que estavam ali, eu vou ficar perto dos irmãos, porque os irmãos chamam água, hein? Glória a Deus. Meu querido pastor, eu estava lá, se molhou muito, meu querido pastor. Pastor Israel. Olha, está ali, pastor Israel. Vou ficar perto de você, moço. Água. Ô, irmão, sabe o que aconteceu? O irmão estava falando sobre o negócio do diabo. O ladrão entupiu. Ele falou tanto daquele diabo que o ladrão lá entupiu. Nunca aconteceu isso na vida aqui. Nunca, pastor Miguel. Nunca. Jamais eu poderia esperar que o ladrão entupir hoje. Jamais poderia esperar que o ladrão entupir hoje. Mas pastor Israel, com a sua família, me perdoe, entupiu na sua cabeça, meu irmão. Olhei alguns irmãos lá. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Não vai acontecer. Os irmãos saíram correndo lá e já brecou o ladrão. Amém. Nunca aconteceu isso, irmão. Me perdoe em nome de Jesus, mas nunca aconteceu isso em nome de Jesus Cristo. Mas é para a honra e glória do Senhor. Agora o irmão vai fazer a oração final. Pastor, não se esqueçam, olha, ajude o irmão nessa obra também, que ele é escritor para a glória do Senhor. Ajude ele nessa obra também em nome do Senhor, amém? Não se esqueça de maneira alguma, está lá embaixo, né? Está lá embaixo. Ele está aqui em cima, mas a obra está lá embaixo. Irmão, dentro da sua memória, pastor Miguel, sejam sinceros, dentro da vossa memória, e até o meu querido irmão, pastor Luiz Carlos, dentro da sua memória, você poderia imaginar que o Espírito de Deus iria te dar essa mensagem? Em outra igreja você podia até ser expulso, não? Ou ser puxado do paletó, não? Os irmãos estão entendendo, irmão? Aqui quem opera não é o homem, é o Espírito de Deus. E aquilo que ele falou, algumas palavras que ele falou aqui, jamais ele pensaria em falar. Mas o Espírito falou para ele: se você não falar, eu vou cobrar de você. Sim. E ele falou: se você não falar, eu vou cobrar de você. E ele não deixou de maneira alguma. O Espírito deu, queria cobrar dele, ele falou. Jamais na mente de algum pastor iria chamar alguém que não falasse para ele: irmão, quero que você traga a mensagem X, ou não? Ou não? Pastor, tem o tema? Irmão, o tema é aquilo que o Espírito de Deus tocar no seu coração. Geralmente o tema seria aquele que todo mundo, o treme, todo mundo vai correr para receber. Segura o olho, quando vai estar sua vez. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Iria com o irmão, pega um tema daquele de arrasar para que todo mundo receber bênção aqui. É? Eu pergunto, você recebeu a sua bênção ou não recebeu? Você ouviu a importância que você tem? Vamos nos colocar em pé. Você ouviu a importância que você tem? Você é igreja do Senhor. Fala: eu sou igreja do Senhor. Eu sou igreja do Senhor. Pai, nós oramos a Ti no precioso nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de ter estado com os meus irmãos aqui nesta noite, Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti agora no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecermos como igreja do Senhor. Pai, Tu és aquele que cuida da igreja, e eu sei que talvez alguns dos meus irmãos e irmãs estejam enfermos na carne. Eu quero pedir a Ti agora que o Senhor cure pessoas aqui agora, Senhor. Nódulos comecem a desaparecer agora no nome de Jesus. Enfermidades comecem agora a sair pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Que pessoas sejam curadas agora, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, também eu quero pedir a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor esteja renovando os Teus filhos espiritualmente. Também, Senhor, esteja reconciliando vidas com o Senhor hoje aqui, Pai, para a glória do Teu nome. E agora que nós vamos retornar aos nossos lares, guarda-nos, sustenta-nos com as Tuas mãos poderosas. Tudo isso nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta
levanta sua mão comigo agora, todo mundo, levanta sua mão comigo agora. Dê uma paradinha só, dê uma paradinha agora sim. Levanta a mão e fala: Senhor meu Deus, eu tenho certeza que esta noite eu recebi a minha bênção neste lugar, porque eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Rei, é o meu Salvador. E agora, todo espírito de enfermidade, todo espírito de derrota, todo espírito do mal, o Senhor te repreenda agora. Saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus negócios. Fala: saia, em nome de Jesus, porque nesse nome há poder, aleluia. No nome de Jesus há poder. Aleluia. Pode assim com as suas mãos, feche seus olhos e escute. E o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e que o Senhor levante seu rosto sobre nós, nos abençoe e nos dê a paz. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Beijo no vosso coração. Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia! Bem forte! Deus nos abençoe. Amanhã às 9 horas da manhã, amém? Reunião às 9 horas da manhã. Não perca de maneira alguma. Os obreiros, logicamente, estão convocados em nome de Jesus. Olha, pode sair por aqui, irmãos. Olha. Aqui pela direita, aqui, ó. Pela direita aqui, pode ter uma saída aqui, ó.